Imagine acordar no seu primeiro dia em um apartamento novo, abrir a porta do quarto e dar de cara com a pessoa que mais te machucou na vida. Agora imagine que vocês dois assinaram um contrato para morar juntos por 6 meses, sem saber. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Laura, tenho 28 anos, e está a história de como um experimento social bizarro me fez reviver o maior pesadelo da minha vida, e descobrir verdades que eu nunca imaginei. Se você está curioso para saber como essa loucura toda aconteceu, fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. E se você gosta de histórias reais e intensas, deixa aqui nos comentários quero mais e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do que vem por aí. Tudo começou 3 meses depois do pior término da minha vida. Rodrigo e eu tínhamos ficado juntos por 4 anos, morávamos juntos há 2, e eu tinha certeza absoluta de que ele era o homem da minha vida. Até o dia em que cheguei mais cedo do trabalho e encontrei mensagens dele com outra mulher. Não eram apenas mensagens casuais, eram conversas íntimas, planos de encontros, declarações. Quando o confrontei, ele nem tentou negar. Disse que tinha se apaixonado por ela e que nossa relação tinha acabado há muito tempo, só eu que não tinha percebido. A traição me destruiu de uma forma que eu não sabia ser possível. Passei semanas sem conseguir comer direito, acordava no meio da noite chorando, perdi 5 quilos. Minha melhor amiga, Carolina, praticamente se mudou para o meu apartamento temporário para cuidar de mim. Foi ela quem insistiu para eu fazer terapia, para eu sair de casa, para eu tentar seguir em frente. 3 meses depois, eu ainda não estava bem, mas pelo menos conseguia funcionar. Foi quando vi o anúncio. Eu estava rolando o feed das redes sociais sem muita atenção quando aquele post chamou minha atenção: experimento social, moradia compartilhada, ganhe R$50 mil. A proposta era simples, uma empresa de psicologia comportamental estava recrutando pessoas para morar em apartamentos compartilhados por 6 meses. O objetivo era estudar como estranhos se adaptam à convivência forçada no mundo moderno. Em troca, cada participante receberia R$50 mil ao final do período. R$50 mil. Era exatamente o que eu precisava para finalmente abrir minha própria confeitaria, o sonho que eu tinha adiado por anos para apoiar a carreira de Rodrigo. Olhei para o meu apartamento minúsculo e caro, para as contas se acumulando, para a vida que precisava reconstruir do zero. Cliquei no link antes mesmo de pensar 2 vezes. O processo seletivo foi rigoroso. Questionários psicológicos intermináveis, entrevistas por vídeo, testes de compatibilidade. Eles perguntaram sobre tudo: minha personalidade, meus hábitos, meus traumas, meus sonhos. Eu fui completamente honesta, inclusive sobre o término recente e sobre como estava tentando me reerguer. A psicóloga responsável, doutora Mariana, parecia especialmente interessada nessa parte da minha história. 2 semanas depois, recebi o e-mail: eu tinha sido selecionada. O contrato era claro: 6 meses de convivência, não poderia sair do experimento antes do prazo, teria que participar de sessões semanais de terapia em grupo e individual, e seria monitorada por câmeras nas áreas comuns do apartamento, quartos e banheiros eram privados. Se eu desistisse antes do prazo, teria que pagar uma multa de R$30 mil. Era arriscado, mas R$50 mil no final valeria a pena. Assinei o contrato sem hesitar. Carolina achou que eu estava louca, mas apoiou minha decisão. Talvez seja exatamente o que você precisa para virar essa página, ela disse enquanto me ajudava a fazer as malas. 6 meses vivendo com estranhos, longe de tudo que te lembra o Rodrigo. Pode ser bom. O apartamento era em um condomínio novo na zona sul da cidade, um prédio moderno com portaria 24 horas e área de lazer completa. No dia da mudança, recebi as instruções: eu seria a primeira a chegar, deveria escolher um dos 3 quartos disponíveis, e conheceria meu companheiro de apartamento algumas horas depois. Eles não revelavam informações sobre os outros participantes antes do encontro, era parte do experimento. Escolhi o quarto do meio, nem muito grande nem muito pequeno. Arrumei minhas coisas nervosamente, me perguntando com quem eu dividiria os próximos 6 meses. Esperava alguém tranquilo, de preferência que trabalhasse muito e passasse pouco tempo em casa. Alguém fácil de ignorar. O que eu não esperava, o que eu nunca poderia ter imaginado, era ouvir a chave girando na fechadura, a porta se abrindo, e aquela voz masculina familiar demais chamando um oi. Tem alguém?
Saí do quarto com o coração acelerado, rezando para estar enganada, mas não estava. Parado na sala, com 2 malas nas mãos e a mesma expressão de choque absoluto que eu devia ter no rosto, estava Rodrigo. Meu ex. O homem que tinha destruído meu coração 3 meses atrás. O homem de quem eu tinha fugido para o outro lado da cidade. O homem que eu jurei nunca mais ver na vida. Ficamos nos encarando por WhatsApp, pareceu uma eternidade. Foi ele quem falou primeiro, a voz saindo estranha: Laura. O que você está fazendo aqui? Como se eu fosse a intrusa. Como se ele tivesse algum direito de estar surpreso. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu fui selecionada para o experimento. E você? Por que você está aqui? Ele pareceu genuinamente confuso. Eu também fui selecionado. Não sabia que você tinha se inscrito. Eles não me disseram nada sobre com quem eu ia morar. Foi quando tudo clicou na minha cabeça. Os questionários detalhados. As perguntas sobre relacionamentos passados. O interesse específico da doutora Mariana sobre meu término recente. Eles sabiam. A empresa sabia que éramos ex-namorados. Isso não era coincidência, era o experimento. E nós 2 tínhamos caído direitinho na armadilha. Isso é insano, eu disse, sentindo a raiva crescer. Eles não podem fazer isso. Vou ligar agora e cancelar. Laura, espera, Rodrigo deixou as malas no chão. O contrato. A multa de 30 mil se a gente desistir. Você tem esse dinheiro? Eu não tinha. E pelo jeito, ele também não. Nos entreolhamos novamente, dessa vez com a realidade se instalando, estávamos presos. Presos um com o outro por 6 meses. Ou pagávamos uma fortuna que não tínhamos, ou sobrevivíamos ao inferno que aquele apartamento estava prestes a se tornar. As primeiras 2 semanas foram pior do que qualquer tortura que eu poderia imaginar. Rodrigo e eu mal nos falávamos, nos comunicando através de bilhetes frios deixados na geladeira. Acabou o café? Não encostei suas coisas do banheiro. Vou sair? Não precisa se trancar no quarto. A tensão era tão palpável que o ar parecia pesado, difícil de respirar. As câmeras nas áreas comuns tornavam tudo ainda mais estranho. Eu tinha consciência constante de estar sendo observada, analisada, estudada como um rato de laboratório. Às vezes eu olhava diretamente para as lentes e pensava nos pesquisadores do outro lado, provavelmente tomando nota sobre nosso desconforto mútuo, nossa dor sendo transformada em dados para algum paper acadêmico. A primeira sessão de terapia em grupo foi constrangedora. Havia outros 4 apartamentos participando do experimento, cada um com sua própria dinâmica. Tinha um casal de irmãos que não se falavam há 10 anos, 2 melhores amigas que tinham brigado por causa de um homem, e outras configurações que eu não prestei muita atenção porque estava ocupada demais evitando o olhar de Rodrigo do outro lado da sala. Doutora Mariana conduzia as sessões com uma calma que me irritava. O propósito deste experimento, ela explicou na primeira reunião, é explorar como pessoas com históricos relacionais complexos podem reconstruir vínculos, ou pelo menos coexistir pacificamente, quando forçadas a conviver. Não esperamos que vocês se tornem melhores amigos, mas esperamos que aprendam algo sobre si mesmos e sobre o outro. Quando chegou minha vez de falar sobre como estava sendo a experiência, eu fui direta: horrível. É como estar em um pesadelo do qual não consigo acordar. Todos os dias eu tenho que ver a pessoa que me traiu, que destruiu minha confiança, que jogou fora 4 anos da minha vida. Como isso deveria me ensinar alguma coisa além de confirmar que eu deveria ter cortado ele completamente da minha vida? Rodrigo não respondeu nada, mas eu vi sua mandíbula se apertar. Bom. Que ele se sentisse desconfortável também. Na 3ª semana, aconteceu o primeiro incidente real. Eu tinha feito um bolo de chocolate, assar sempre foi minha terapia, e deixei esfriando na cozinha. Quando voltei, Rodrigo tinha cortado uma fatia enorme e estava comendo diretamente da forma, em pé, igual ele sempre fazia e eu sempre odiava. Você comeu meu bolo? Eu sei que parece mesquinho, mas 3 semanas de tensão acumulada explodiram naquele momento. Ele parou, o garfo no ar. Você fez para o apartamento, não fez? Está na cozinha comum. Eu fiz para mim. Para ter algo que me desse prazer nesse inferno que você tornou ainda pior com sua presença. Eu tornei pior?
Pela primeira vez desde que nos reencontramos, vi raiva real nos olhos dele. Você acha que eu queria estar aqui? Você acha que eu não estou sofrendo também? Que não é tortura para mim te ver todos os dias e lembrar de tudo que perdemos? Tudo que você destruiu, você quer dizer? Minha voz ecoou pelo apartamento. Não tenta inverter a situação. Você me traiu. Você escolheu outra pessoa. Você não tem direito de sofrer aqui. Eu escolhi errado. A explosão dele me pegou completamente desprevenida. Está bem? É isso que você quer ouvir? Eu errei. Terminei com a Marina 2 semanas depois que você saiu. Porque eu percebi que tinha destruído a melhor coisa que já aconteceu na minha vida por nada. Por uma ilusão. Fiquei parada, processando. Ele tinha terminado com ela. Mas isso não mudava nada. Não desfazia a traição. Não curava a ferida que ainda sangrava toda vez que eu lembrava de ler aquelas mensagens. Não me importa, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Isso não muda o que você fez. Não muda como eu me senti. Ainda me sinto. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta, ouvindo o silêncio pesado do apartamento. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu chorei de novo. Não só pela traição, mas pela confusão de ouvir que ele se arrependia. Parte de mim, uma parte pequena e patética que eu odiava, queria que isso significasse alguma coisa. Na sessão individual com a doutora Mariana na semana seguinte, ela me pressionou sobre aquela conversa. Como você se sentiu ao ouvir que ele se arrependeu? Confusa. Irritada. Porque parte de mim quer que seja verdade, e eu odeio essa parte. Por que você a odeia? Porque ela é fraca. Porque ela ainda se importa com alguém que não merece. Doutora Mariana notou algo. Laura, ainda se importar não é fraqueza. É humanidade. Você compartilhou 4 anos da sua vida com Rodrigo. Esses sentimentos não desaparecem em 3, 4, 6 meses. O que importa é o que você faz com eles. No caminho de volta para o apartamento, suas palavras ecoavam na minha cabeça. O que eu fazia com esses sentimentos? Até agora, eu tinha apenas fugido deles, construído muros, transformado tudo em raiva. Mas raiva é cansativa. E eu estava exausta. Quando cheguei em casa, Rodrigo estava na cozinha. Ele tinha feito jantar, macarrão com molho, nada elaborado, mas o cheiro me lembrou de milhares de noites juntos, de uma vida que não existia mais. Fiz para 2, ele disse sem me olhar. Se você quiser. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ido direto para o meu quarto. Mas estava cansada de batalhas diárias, cansada de transformar cada momento em confronto. Então me sentei. E comemos em silêncio, um silêncio que era menos hostil e mais triste. 2 estranhos que um dia foram tudo um para o outro, agora apenas dividindo massa cozida. Abril chegou trazendo uma rotina estranha. Rodrigo e eu estabelecemos uma espécie de trégua não declarada. Não éramos amigos, longe disso, mas paramos de nos atacar ativamente. Desenvolvemos um sistema. Ele cozinhava segundas, quartas e sextas, eu cozinhava terças, quintas e domingos, sábados cada um fazia algo para si. Assistíamos TV na sala às vezes, sempre mantendo uma distância segura no sofá, comentando ocasionalmente sobre o programa mas nunca sobre nada pessoal. Foi durante uma dessas noites de TV que o segundo grande incidente aconteceu. Estávamos assistindo um filme romântico, minha escolha, e ele não reclamou, quando meu telefone tocou. Era Carolina. Você não vai acreditar, ela disse, animada. Encontrei o perfil do Rodrigo em um app de relacionamento. Ele está tentando conhecer gente nova. Isso é ótimo para você, Laura. Significa que ele seguiu em frente de verdade. Desliguei a chamada sentindo algo estranho no peito. Não era ciúme, eu disse a mim mesma. Não podia ser. Mas então por que minha garganta estava apertada? Por que eu sentia vontade de perguntar a ele sobre isso? Rodrigo deve ter notado minha expressão. Tudo bem? Você está em apps de relacionamento? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Ele desviou o olhar. Estava. Entrei logo depois que terminei com a Marina.
Mas não tenho usado muito. Não parece certo. Por que não? Um silêncio longo. Porque estou morando com você. E seria estranho trazer alguém aqui. E por quê, eu não sei. Só não parece certo. Algo mudou naquela noite, uma rachadura minúscula na parede que eu tinha construído. Comecei a notar pequenas coisas, como ele sempre deixava café pronto de manhã sabendo que eu acordava antes. Como ele lavava minha caneca favorita com cuidado extra. Como ele mudava de canal quando passava algo que ele sabia que me deixaria triste. Na próxima sessão de terapia em grupo, doutora Mariana notou a mudança. Vocês estão interagindo mais naturalmente, ela observou. O que mudou? Cansaço, eu respondi honestamente. Estar com raiva o tempo todo é exaustivo. Não significa que eu perdoei. Só significa que eu não tenho energia para brigar todo dia. Mas era mais do que isso, e eu sabia. Era estar perto dele novamente, compartilhar espaço, redescobrir os pequenos hábitos e peculiaridades que um dia me fizeram me apaixonar. Era perigoso, esse amolecimento gradual. Uma noite, voltei para casa e o encontrei no sofá, claramente chateado. Meu instinto foi ignorar, ir direto para o quarto. Mas algo me fez parar. O que aconteceu? Ele olhou para mim, surpreso que eu tivesse perguntado. Meu pai. Ele teve um pequeno infarto hoje. Está estável agora, mas... Sem pensar, me sentei ao lado dele. Eu conhecia o pai de Rodrigo, tinha almoçado com ele dezenas de vezes. Era um homem bom, sempre gentil comigo. Ele vai ficar bem? Os médicos disseram que sim, mas me assustou. Sabe quando você percebe que as pessoas não são eternas? Que você pode perder alguém de repente? Eu sabia. Tinha perdido meu avô durante nosso relacionamento, e Rodrigo tinha sido meu apoio naqueles dias escuros. A memória veio sem aviso, ele segurando minha mão no funeral, me deixando chorar no seu ombro, fazendo chá às 3 da manhã quando eu não conseguia dormir. Ele é forte. Vai superar isso, eu disse, e antes que pudesse me impedir, coloquei minha mão sobre a dele no sofá. Rodrigo olhou para nossas mãos, e eu vi lágrimas se formando nos seus olhos. Eu estraguei tudo, não estraguei? Tudo que a gente tinha. E quando meu pai perguntou por você hoje no hospital, eu não soube o que dizer. Ele adorava você. Retirei minha mão, o momento de vulnerabilidade me assustando. Rodrigo. Desculpa. Não deveria ter falado isso. Só, foi um dia difícil. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei pensando em como a vida tinha nos levado a esse lugar estranho, onde éramos íntimos e distantes ao mesmo tempo, onde mágoa e cuidado coexistiam em um equilíbrio precário. Nas semanas seguintes, algo definitivamente mudou. Começamos a conversar mais, não apenas sobre coisas superficiais. Ele me contou sobre como o trabalho estava estressante, sobre a pressão para uma promoção que ele não tinha certeza se queria. Eu contei sobre meu sonho da confeitaria, sobre as receitas que estava aperfeiçoando, sobre meu medo de falhar. Uma noite, ele provou um novo bolo que eu tinha feito, torta de limão com merengue, e fechou os olhos em apreciação genuína. Isso está incrível, Laura. Sério. Quando você abrir sua confeitaria, vai ser um sucesso. Se eu abrir, corrigi. Quando ele insistiu, com aquela certeza que ele sempre teve em mim, mais do que eu mesma. Você é talentosa demais para não fazer isso. Eram nesses momentos que ficava mais difícil. Porque era fácil odiá-lo quando ele era apenas o traidor, o vilão da minha história. Mas quando ele voltava a ser o Rodrigo que eu conhecia, gentil, apoiador, engraçado, ficava confuso. Meu coração não sabia se deveria se proteger ou se abrir, se deveria lembrar da dor ou da alegria que um dia compartilhamos. Maio trouxe chuva e uma intimidade crescente que me assustava mais a cada dia. Rodrigo e eu tínhamos desenvolvido um ritmo confortável, cafés da manhã juntos antes do trabalho, jantares onde conversávamos sobre nossos dias, fins de semana assistindo séries no sofá. Para qualquer observador externo, parecíamos um casal. E talvez fosse por isso que estava tão aterrorizante. Foi em uma dessas noites chuvosas de sexta que tudo mudou novamente. Estávamos assistindo uma comédia romântica boba quando uma cena de traição apareceu na tela.
O protagonista descobria mensagens da namorada com outro homem, e a câmera focava em seu rosto se desfazendo em dor. Senti meu corpo inteiro se enrijecer. Rodrigo pegou o controle e pausou o filme. Laura. Está tudo bem. É só um filme. Não está tudo bem. Eu vi sua cara. Ele se virou para me encarar completamente. A gente precisa conversar sobre isso. De verdade. Não essas conversas superficiais que a gente tem tido. Sobre o que eu fiz com você. Meu primeiro instinto foi fugir, ir para o quarto, manter as paredes bem construídas. Mas eu estava cansada. Cansada de carregar aquilo sozinha, cansada de fingir que estava tudo bem quando não estava. Ok, eu disse, minha voz saindo menor do que eu pretendia. Então conversa. Me diz por que você fez aquilo comigo. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Eu estava com medo. Parece idiota falando assim, mas é verdade. A gente estava junto há tanto tempo, falando em casamento, em ter filhos. E de repente eu entrei em pânico. Pensei, é só isso? Essa é minha vida para sempre? E quando a Marina apareceu no trabalho, nova, interessada, era como uma fuga. Uma chance de ser outra pessoa. E você escolheu ela ao invés de conversar comigo, minha voz estava embargada. Você escolheu me trair ao invés de me dizer que estava assustado. Eu sei. Eu sei que não tem desculpa. Mas Laura, você precisa entender, não foi sobre você ser insuficiente. Nunca foi. Você sempre foi incrível, talentosa, linda, tudo que qualquer homem poderia querer. O problema era comigo. Com meus medos, minhas inseguranças. Isso não torna melhor. Lágrimas começaram a cair, 3 meses de dor reprimida finalmente vazando. Você me fez sentir que eu não era boa o suficiente. Que eu tinha falhado em te fazer feliz. Você sabe quantas noites eu passei me perguntando o que havia de errado comigo? Nada. Não havia nada de errado com você. Ele se aproximou, suas próprias lágrimas escorrendo. E quando eu percebi isso, quando terminei com a Marina e entendi a magnitude do que eu tinha destruído, já era tarde demais. Você tinha ido embora. E você tinha todo o direito. Ficamos ali sentados, chorando, toda a dor e raiva e arrependimento dos últimos meses finalmente tendo espaço para existir. E então, não sei quem fez o primeiro movimento, mas de repente estávamos nos abraçando. Um abraço desesperado, apertado, como se estivéssemos nos afogando e o outro fosse a única boia. Eu sinto tanto, Rodrigo sussurrou no meu cabelo. Tanto, Laura. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas não pode, eu disse contra seu peito, respirando aquele cheiro familiar que ainda me fazia sentir em casa. Não pode desfazer. Ficamos assim por longos minutos, até as lágrimas secarem. Quando nos separamos, havia algo diferente no ar. Não perdão, exatamente, mas talvez o começo de algo, entendimento, fechamento, eu não sabia ao certo. Obrigada, eu disse, limpando meu rosto. Por finalmente ser honesto. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Como se um peso tivesse sido parcialmente levantado. A sessão com doutora Mariana na semana seguinte foi intensa. Vocês tiveram uma conversa significativa, ela observou. Como você se sente agora? Confusa, admiti. Porque entender os motivos dele não muda o que aconteceu. Mas de alguma forma, torna um pouco mais fácil de carregar. É como se a ferida tivesse parado de sangrar, mesmo que ainda não tenha cicatrizado. E quanto aos seus sentimentos por ele agora? Depois de 2 meses convivendo? Era a pergunta que eu estava evitando fazer a mim mesma. Eu não sei. Às vezes eu olho para ele e ainda vejo o traidor. Outras vezes eu vejo o homem que eu amei. E isso me assusta porque eu não quero amá-lo de novo. Não quero ser idiota o suficiente para dar uma segunda chance a alguém que me machucou tanto. Amar novamente não seria idiotice, Laura. Seria corajoso. Mas também não é obrigatório. O que importa é que você seja honesta consigo mesma sobre o que está sentindo. Mas como eu podia ser honesta comigo mesma quando nem eu sabia o que estava sentindo?
Era uma bagunça de emoções contraditórias, cada dia trazendo algo novo. Rodrigo começou a me ajudar com as receitas da confeitaria. Ele não era um cozinheiro talentoso, mas era um provador honesto e entusiasmado. Passávamos tardes inteiras na cozinha, eu assando diferentes versões de bolos e tortas, ele dando feedback detalhado. Era nesses momentos que eu esquecia, só por um instante, de tudo que tinha acontecido. Era apenas nós dois, rindo quando algo não ficava perfeito, comemorando quando uma receita ficava incrível. Você se lembra, ele disse uma tarde, lambendo cobertura de um cupcake de chocolate, daquela vez que a gente tentou fazer macarrons franceses e foi um desastre completo? Eu ri, a memória voltando vívida. Ficaram parecendo pedras. E você insistiu em comer mesmo assim e quase quebrou um dente. Eu estava tentando ser apoiador. Você estava sendo teimoso. Nos entreolhamos, sorrindo, e por um segundo foi como se nada tivesse mudado. Como se ainda fôssemos aquele casal feliz, planejando um futuro juntos. A realização me atingiu como um soco, eu estava gostando disso. Gostando de estar com ele novamente. E isso me apavorou. Junho começou com uma onda de calor e uma tensão completamente diferente. Não era mais a tensão da raiva e ressentimento, mas algo mais perigoso, desejo não resolvido, proximidade excessiva, memórias de uma intimidade que um dia compartilhamos. Eu estava cada vez mais consciente dele, como sua camiseta marcava os músculos quando ele se esticava, como seu sorriso ainda fazia meu estômago dar voltas, como seu cheiro me fazia querer me aproximar. Saí com Carolina em uma tentativa desesperada de ganhar perspectiva. Você está pensando em dar uma segunda chance para ele? Ela perguntou diretamente, nunca uma para rodeios. Eu não sei. Talvez? Ele mudou, Carol. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu só estava vendo apenas a traição. Laura, o que ele fez foi gravíssimo. Você tem certeza de que conseguiria confiar nele novamente? Era a pergunta de $1 milhão. Não. Não tenho certeza de nada. Só sei que quando estou com ele, parece certo. E errado ao mesmo tempo. É uma confusão. Você precisa decidir se consegue realmente perdoá-lo. Porque se não conseguir, está só prolongando a dor. Voltei para casa com as palavras dela ecoando. Rodrigo estava na sala, vestido para sair, e quando me viu pareceu nervoso. Eu tenho um encontro, ele disse sem preâmbulo. Com alguém que conheci no trabalho. Só achei que você deveria saber. Para não ser estranho se eu chegar tarde. Senti como se tivesse levado um tapa. Um encontro. Claro. Nós não estávamos juntos. Ele tinha todo o direito. Mas por que doía tanto? Tudo bem, consegui dizer. Divirta-se. Tranquei-me no quarto e chorei como não chorava há semanas. Porque eu tinha sido idiota. Tinha deixado os muros caírem, tinha começado a sentir coisas novamente, e ele estava saindo com outra pessoa. Como eu podia ter sido tão estúpida? Ouvi quando ele saiu. Ouvi o silêncio do apartamento vazio. Ouvi quando ele voltou, apenas 2 horas depois, muito mais cedo do que eu esperava. Ouvi a batida suave na minha porta. Laura? Você está acordada? Não respondi. Ele ficou ali por 1 minuto, então ouvi seus passos se afastando. Fiquei encarando o teto, me perguntando como tinha permitido que chegássemos a esse ponto. Na manhã seguinte, Rodrigo estava fazendo café quando saí do quarto. Ele parecia tão cansado quanto eu me sentia. Sobre ontem à noite, ele começou. Você não me deve explicações. Mas eu quero dar. O encontro foi horrível, Laura. Eu passei o tempo inteiro comparando ela com você. Tudo que ela dizia, eu pensava a Laura diria diferente, reagiria diferente. Voltei para casa depois de 1 hora porque não conseguia mais fingir interesse. Por que está me contando isso? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia, uma defesa contra a esperança perigosa crescendo no meu peito. Porque preciso que você saiba. Que eu tentei seguir em frente, tentei conhecer outras pessoas, mas não consigo. Não quando você está aqui, a poucos metros de distância, e tudo que eu quero é voltar no tempo e não estragar a gente. Não existe um agente ou mais, Rodrigo. Não existe?
Ele deu um passo na minha direção. Porque às vezes, quando estamos na cozinha rindo de alguma bobagem, ou no sofá assistindo filme, parece muito que ainda existe. E eu vejo no seu olhar, Laura. Você sente também. Queria negar, mas as palavras não saíam. Porque ele estava certo. Eu sentia. Mesmo odiando admitir, mesmo sabendo que era perigoso e possivelmente estúpido, eu ainda sentia alguma coisa por ele. Sentir não é suficiente, finalmente disse. Sentimento não apaga o que você fez. Não reconstrói confiança. Eu sei. Mas pode ser um começo? Podemos pelo menos tentar conversar sobre isso? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era minha mãe, e pela hora em comum, soube imediatamente que algo estava errado. Quando atendi, ela estava chorando, meu pai tinha sofrido um acidente de carro. Nada grave, mas ele estava no hospital, com uma perna quebrada e alguns cortes. Rodrigo viu meu rosto e imediatamente entrou em ação. O que aconteceu? Contei entre lágrimas, já pegando minha bolsa. Preciso ir para o hospital. Preciso ver meu pai. Eu te levo. Você está muito nervosa para dirigir. Normalmente teria recusado, teria insistido que podia sozinha, mas estava assustada demais para discutir. Entramos no carro dele e seguimos para o hospital em silêncio, ele dirigindo com uma mão e segurando a minha com a outra, como costumava fazer. No hospital, minha mãe me abraçou forte. Meu pai estava bem, já medicado e fazendo piada sobre não poder jogar tênis pelos próximos meses. Quando viu Rodrigo atrás de mim, seus olhos se iluminaram. Rodrigo. Que bom te ver, rapaz. Vocês voltaram. Não, pai, corrigi rapidamente. A gente está só, morando juntos temporariamente. É uma longa história. Mas meu pai olhou entre nós dois com aquele sorriso conhecedor que pais têm, como se soubesse algo que eu ainda estava descobrindo. Rodrigo ficou o dia inteiro comigo no hospital. Buscou café, conversou com meus pais, me distraiu quando eu ficava ansiosa. Foi o mesmo Rodrigo que tinha sido meu apoio quando meu avô morreu, e eu percebi com um aperto no coração o quanto tinha sentido falta disso, não só do romance, mas da parceria, da amizade, de ter alguém ao meu lado. Na volta para casa, já era noite. Obrigada, eu disse enquanto ele estacionava. Por ficar comigo hoje. Você não precisava. Eu queria. Sempre vou querer estar lá para você, Laura. Mesmo que você não me queira mais na sua vida depois desses 6 meses. Subimos em silêncio, mas quando chegamos à porta do apartamento, algo em mim cedeu. Talvez fosse o cansaço emocional do dia, talvez fosse meses de sentimentos reprimidos, mas quando ele abriu a porta, eu puxei para um beijo. Foi desesperado, carregado de meses de dor e saudade e desejo. Ele me pressionou contra a parede do corredor, suas mãos no meu rosto, nos meus cabelos, como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu me perdi naquele beijo, em como meu corpo ainda reconhecia o dele, em como tudo parecia simultaneamente novo e profundamente familiar. Quando nos separamos, ambos ofegantes, a realidade voltou como um balde de água fria. Eu comecei, sem saber como terminar. Não, Rodrigo segurou meu rosto gentilmente. Não se desculpe. Não diga que foi um erro. Por favor. Mas foi? Não foi? Lágrimas começaram a cair novamente. Eu não sei o que estou fazendo, Rodrigo. Metade de mim quer você de volta desesperadamente. A outra metade está gritando que sou louca, que você vai me machucar de novo. Eu não vou. Juro por tudo, Laura, eu aprendi. Eu mudei. Sei que são só palavras, que vão precisar de ações para provar, mas se você me der uma chance. Eu preciso pensar, interrompi, me afastando. Preciso de tempo. Isso tudo é muito confuso. Fui para o meu quarto e tranquei a porta, encostando nela e deslizando até o chão. Toquei meus lábios, ainda sentindo o gosto dele, meu corpo ainda vibrando com o contato. O que eu tinha feito? E pior, por que eu queria fazer de novo? Os dias seguintes foram de uma tensão sexual e emocional quase insuportável. Rodrigo e eu circulávamos um ao redor do outro com cuidado, cada interação carregada do peso daquele beijo.
Eu pegava me olhando às vezes, com uma intensidade que me fazia lembrar de como era no começo, quando estávamos nos apaixonando. Na sessão de terapia individual, doutora Mariana foi direto ao ponto. Vocês se beijaram. Como você? Então me lembrei. As câmeras. Claro. Sim. Foi um momento de fraqueza. Por que você chama de fraqueza? Você ainda tem sentimentos por ele. Isso não é fraco, é humano. Porque tenho medo. Medo de ser machucada de novo. Medo de ser a idiota que dá uma segunda chance para quem não merece. Você acha que ele não merece? A pergunta me pegou desprevenida. Eu não sei. Ele parece genuinamente arrependido. Ele mudou, ou pelo menos age de forma diferente. Mas como eu posso ter certeza? Como eu posso confiar de novo? Confiança não é algo que você decide ter, Laura. É algo que se reconstrói lentamente, através de ações consistentes ao longo do tempo. A questão não é se você pode confiar nele agora, mas se você quer tentar reconstruir essa confiança. Essa pergunta me perseguiu pelos dias seguintes. Eu queria tentar? Valia a pena o risco? Rodrigo, por sua vez, estava fazendo de tudo para mostrar que tinha mudado. Flores apareciam na mesa da cozinha com bilhetes simples. Pensei que você ia gostar, essas me lembraram você. Ele fazia meus pratos favoritos no jantar. Deixava pequenos chocolates no meu travesseiro. Não era grande, mas eram os pequenos gestos que sempre significaram mais para mim. Uma noite, ele bateu na porta do meu quarto. Posso entrar? Abri a porta e ele estava segurando um notebook. Quero te mostrar uma coisa. Sentamos na minha cama, a primeira vez que ele entrava no meu quarto desde que nos mudamos, e ele abriu uma pasta de arquivos. Eram planilhas, mockups, pesquisas de mercado. O que é isso? Seu plano de negócios. Para a confeitaria. Ele olhou para mim nervosamente. Eu sei que você tem medo de dar esse passo. Então passei as últimas semanas pesquisando localizações possíveis, custos iniciais, fornecedores, estratégias de marketing. Obviamente você vai querer mudar milhares de coisas, mas pensei que ter um ponto de partida poderia ajudar. Fiquei sem palavras, folheando os documentos. Ele tinha pensado em tudo, desde análise de concorrência até projeções financeiras. Devia ter levado horas, dias de trabalho. Por que você fez isso? Porque acredito em você. Sempre acreditei. E quero te apoiar, mesmo que você decida que não me quer de volta na sua vida. Seu sonho não deveria depender de mim. Lágrimas encheram meus olhos. Rodrigo. Você não precisa dizer nada agora. Só, pensa sobre isso. Sobre a confeitaria. Sobre nós. Sobre o que você realmente quer. Ele saiu, me deixando sozinha com seus arquivos e meus pensamentos. Passei horas olhando o plano de negócios, impressionada com o nível de detalhe, com o quanto ele tinha se importado. E percebi que essa era a diferença. O Rodrigo de antes teria dito você deveria abrir sua confeitaria, mas nunca teria ativamente me ajudado a tornar isso realidade. Ele estava me mostrando, através de ações, que era diferente. No dia seguinte, acordei com uma determinação nova. Encontrei Rodrigo na cozinha e, antes que pudesse pensar demais, disse, quero tentar. Ele se virou, café a meio caminho da boca. Tentar o quê? Nós. Quero tentar de novo. Mas tem condições. Vi esperança explodir em seus olhos. Qualquer coisa. Primeiro, devagar. Não somos automaticamente um casal de novo. Vamos reconstruir do zero. Ok. Segundo, transparência total. Senhas de celular, redes sociais, tudo. Eu preciso poder confiar. Você pode ter tudo. Sem problemas. Terceiro, terapia de casal. Não só as sessões do experimento, mas terapia real, regular. Já estava planejando sugerir isso. E quarto, minha voz tremeu levemente, na primeira mentira, na primeira suspeita, na primeira coisa que pareça remotamente com traição, acabou. Para sempre. Sem segundas chances da segunda chance. Entendido.
Eu juro, Laura, você não vai se arrepender. Espero que não. E assim começamos nossa tentativa estranha de reconstruir algo que tinha sido destruído. Foi estranho no começo, nosso primeiro encontro oficial foi jantar no apartamento, porque tecnicamente não podíamos sair juntos sem violar as regras do experimento. Mas foi bom. Conversamos por horas, não evitando os tópicos difíceis, mas finalmente falando sobre tudo, a traição, a dor, os arrependimentos, os medos. Eu tinha tanto medo de não ser suficiente, ele admitiu. Você era tão talentosa, tão segura do que queria. E eu estava preso em um trabalho que odiava, sem saber o que fazer da vida. Acho que a Marina representava uma fuga daquela inadequação. Você nunca me disse que se sentia assim. Porque tinha vergonha. Achava que você ia me achar fraco. Eu teria te entendido. Teria te ajudado. Mas você escolheu me afastar ao invés de me deixar entrar. Eu sei. E é isso que mais me arrependo, não a traição em si, mas todas as conversas que não tivemos, toda a intimidade emocional que eu sabotei. Foram conversas difíceis, mas necessárias. E lentamente, muito lentamente, comecei a sentir algo se reconstruindo entre nós. Júlio chegou trazendo uma mudança definitiva na dinâmica do apartamento. Rodrigo e eu estávamos oficialmente tentando de novo, e as sessões de terapia do experimento tinham se tornado um espaço seguro para navegarmos as águas complicadas da reconciliação. Doutora Mariana parecia satisfeita com nosso progresso, embora sempre nos lembrasse de que reconstruir confiança era um processo longo. Como está sendo a transparência total? Ela perguntou em uma das sessões de casal. Difícil às vezes admitir. Tem momentos em que ele demora para responder uma mensagem e meu cérebro imediatamente vai para o pior cenário. Mas estou tentando não deixar a paranoia vencer. E eu entendo completamente, Rodrigo acrescentou. Então faço questão de sempre avisar onde estou, com quem, mandando fotos bobas do escritório. Tudo para ela saber que não tenho nada a esconder. O ciúme retroativo é normal, doutora Mariana explicou. Laura, seu cérebro foi treinado pela experiência passada a procurar sinais de perigo. Vai levar tempo para reprogramar isso. Ela estava certa. Havia dias em que estava tudo bem, em que eu conseguia confiar completamente. E havia dias em que a menor coisa, uma notificação no telefone dele, uma demora para chegar em casa, disparava todos os meus alarmes. Mas Rodrigo era paciente, sempre me mostrando que não havia nada para temer. Uma noite, estávamos cozinhando juntos quando ele recebeu uma mensagem. Meu corpo inteiro se tensionou até ele, naturalmente, virar a tela para mim. É minha mãe perguntando se a gente quer almoçar com eles no domingo. A gente... Meu coração acelerou. Você contou para sua família que estamos tentando de novo? Contei. Eles ficaram felizes. Minha mãe sempre te amou, você sabe disso. Mas só vamos se você se sentir confortável. Encontrar a família dele novamente era um grande passo. Significava que isso era real, sério, não apenas uma bolha dentro do nosso apartamento experimental. Mas eu queria que fosse real, queria acreditar que dessa vez poderia funcionar. Ok. Vamos. O almoço foi maravilhoso e aterrorizante ao mesmo tempo. A mãe de Rodrigo me abraçou forte, sussurrando: sempre soube que vocês voltariam um para o outro. Seu pai, recuperado do infarto, me deu um aperto de mão caloroso. Seus irmãos mais novos me encheram de perguntas sobre a confeitaria. Durante a sobremesa, a mãe dele tocou no assunto delicado. Rodrigo nos contou o que aconteceu. O que ele fez. E quero que saiba, Laura, que não aprovamos. Mas também vemos como ele mudou, como está comprometido em fazer as coisas direito dessa vez. Eu vejo isso também, respondi honestamente. Por isso estou tentando. Mas ainda é assustador. Claro que é. Mas o amor verdadeiro vale o medo. No caminho de volta, Rodrigo estava inusitadamente quieto. No que está pensando? Perguntei. Que tenho muita sorte. De você ter me dado essa chance. De minha família te amar. De poder imaginar um futuro de novo. Ainda estamos reconstruindo, lembrei, mas peguei sua mão enquanto ele dirigia. Naquela noite, pela primeira vez desde que voltamos, ele me beijou de verdade.
Não foi desesperado como aquele primeiro beijo no corredor, mas lento, deliberado, cheio de promessas. Paramos antes que as coisas fossem longe demais, tínhamos concordado em ir devagar, mas foi suficiente para me lembrar da química que sempre tivemos. A confeitaria estava virando realidade. Com o plano de negócios que Rodrigo tinha preparado e o dinheiro que eu receberia do experimento, finalmente tinha os recursos para começar. Encontramos um espaço pequeno mas perfeito em um bairro movimentado. Passei dias decorando nos meus pensamentos, planejando o menu, sonhando acordada. Vem ver isso, Rodrigo me chamou uma noite, seu laptop aberto. Ele tinha criado um site completo para a confeitaria, logo, fotos das minhas criações, sistema de pedidos online, tudo. Quando você fez isso? Nas últimas semanas. Queria te surpreender. Gostou? Gostei. Mais do que isso, estava me apaixonando de novo por ele, pelo homem atencioso que ele estava sendo, pela parceria que estávamos reconstruindo. Era diferente da primeira vez. Mais maduro, mais consciente, construído sobre bases mais honestas. Mas nem tudo era perfeito. Tivemos nossa primeira grande briga como novo casal quando ele mencionou casualmente que tinha encontrado um ex-colega de trabalho, uma mulher, para um café para discutir uma oportunidade de emprego. E você não achou que deveria ter me contado antes? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Não pensei que era grande coisa. É só uma reunião profissional. Com uma mulher. Sozinhos. E você só me conta depois? Vi quando a compreensão bateu nele. Laura, eu juro que não pensei, você está certa. Eu deveria ter contado antes. Desculpa. Não é só contar. É entender que, depois de tudo, eu preciso dessa consideração. Preciso sentir que você pensa em como suas ações me afetam. Você está certa. Completamente. Não vai acontecer de novo. E não aconteceu. Ele começou a me incluir em tudo, às vezes até demais. Tive que lembrá-lo de que confiar não significava que ele precisava da minha permissão para respirar, mas que precisava da minha consciência sobre coisas importantes. Agosto chegou trazendo o último mês do experimento e uma realização preocupante: nosso tempo no apartamento estava acabando. Em setembro, teríamos que decidir o que vinha depois. Voltaríamos a morar juntos? Cada um para seu lado? Como navegar isso sem pressão? Não precisa decidir nada agora, Rodrigo disse quando mencionei minha preocupação. Podemos ir com calma. Talvez eu alugue um lugar perto do seu apartamento novo. Continuar namorando, mas sem a pressão de morar juntos imediatamente. Você pensou nisso? Penso no nosso futuro o tempo todo, Laura. Mas também sei que você precisa de tempo. E eu tenho todo o tempo do mundo para você. Era a resposta certa, e eu amava que ele a tenha dado sem hesitação. Mas uma parte de mim, uma parte que estava crescendo cada dia, não queria morar separado. Queria acordar todos os dias com ele, queria construir uma vida juntos de novo. Mas será que era cedo demais? Seria loucura? A última semana de agosto trouxe uma reviravolta que nenhum de nós esperava. Estávamos na penúltima sessão de terapia em grupo quando a doutora Mariana fez um anúncio. Como alguns de vocês sabem, este experimento tem sido acompanhado por uma equipe de produção de documentário. Eles querem fazer um episódio especial sobre casais que se reconciliaram durante o processo. Meu estômago afundou. Um documentário. Nossa história, nossos momentos mais vulneráveis, expostos para o mundo ver. É opcional, claro, ela continuou. Mas seria uma oportunidade de compartilhar uma mensagem de esperança. Muitas pessoas passam por traições e rupturas. Ver que reconciliação é possível pode ajudar. No caminho para casa, Rodrigo e eu discutimos a proposta. O que você acha? Ele perguntou. Não sei. Parte de mim acha que é muito invasivo. Mas outra parte pensa, e se nossa história realmente puder ajudar alguém? E se alguém assistir e decidir dar uma chance para o amor de novo? Só fazemos se você se sentir confortável. Sem pressão. Passamos dias pensando. Finalmente, decidimos aceitar. Talvez fosse a forma de transformar nossa dor em algo significativo. As filmagens começaram na última semana do experimento.
A equipe era pequena e discreta, mas ainda assim era estranho ter câmeras nos seguindo, fazendo perguntas sobre nossos momentos mais íntimos. Eles nos filmaram cozinhando juntos, conversando no sofá, até refizeram algumas cenas importantes, não encenadas, mas recriadas com nossas próprias palavras. Conte para mim sobre o momento em que decidiu dar uma segunda chance, a diretora perguntou durante minha entrevista individual. Não foi um momento único, expliquei. Foi centenas de pequenos momentos. Cada vez que ele mostrava, através de ações e não palavras, que tinha mudado. Cada conversa difícil que enfrentamos juntos. Cada vez que ele me deixou ser vulnerável sem me julgar. Foi um acúmulo até o dia em que acordei e percebi que queria tentar. E o medo? Como você lida com o medo de ser machucada de novo? Ainda estou lidando. Não é algo que desaparece. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É decidir que algo vale a pena apesar do medo. E ele vale. Rodrigo teve sua própria entrevista, e quando assisti a gravação depois, chorei. Eu destruí a melhor coisa da minha vida por medo e egoísmo, ele disse para a câmera. E quando o universo, ou esse experimento maluco, me deu uma segunda chance impossível, jurei que não desperdiçaria. Todo dia eu acordo e escolho ela. Escolho ser melhor. Escolho merecer o amor que ela está me dando de novo. A última noite no apartamento do experimento foi agridoce. Tínhamos passado 4 meses naquele espaço, começando como estranhos hostis e terminando como, o que exatamente? Namorados reconciliados? Parceiros reconstruindo? Tudo isso e mais? Preparamos um jantar especial, sem câmeras, só nós dois. Lembra da primeira refeição que fizemos juntos aqui? Rodrigo perguntou enquanto brindávamos. Macarrão em silêncio constrangedor. Eu mal conseguia olhar para você. E agora? Agora não consigo parar de olhar para você. Ele sorriu, aquele sorriso que me fazia derreter. O que vem depois disso, Laura? Para nós? Honestamente, não sei exatamente. Mas sei que quero descobrir. Juntos. Juntos, ele repetiu, selando com um beijo. Mas a noite tinha uma última surpresa. Meu telefone tocou, Carolina, ligando tarde demais para ser boas notícias. Quando atendi, ela estava chorando. Laura, você precisa vir. É sério. O que aconteceu? Pedro. Ele está no hospital. Tentou se matar. Pedro era nosso amigo de longa data, parte do nosso círculo social. Tinha passado por um término difícil meses atrás, mas eu não sabia que estava tão mal. Guilt me inundou, tinha estado tão focada nos meus próprios problemas que não tinha percebido os sinais. Rodrigo já estava pegando as chaves. Vamos. Agora. Passamos a noite no hospital com nossos amigos, esperando notícias. Pedro tinha sobrevivido, graças a um vizinho que tinha ouvido algo estranho e chamado ajuda a tempo. Mas foi assustador, um lembrete brutal de que dor emocional pode ter consequências reais e devastadoras. Ele me mandou mensagem ontem, Carolina disse, com os olhos vermelhos. Dizendo que estava pensando que nunca mais ia ser feliz de novo depois do término. Eu disse para ele não ser dramático. Você não sabia, tentei consolá-la. Nenhum de nós sabia o quão mal ele estava. Mas internamente, eu entendi a dor de Pedro mais do que gostaria de admitir. Tinha estado em lugares escuros nos meses depois da traição. Tinha tido pensamentos que me assustavam. A diferença era que eu tinha Carolina, tinha terapia, tinha eventualmente tido esse experimento maluco que tinha me forçado a confrontar minha dor. Quando Pedro finalmente acordou, visitamos um por um. Ele estava pálido, fraco, mas vivo. Desculpa por assustar todo mundo, ele disse, a voz fraca. Não se desculpa, Rodrigo disse firmemente. Só fica melhor. E deixa a gente te ajudar. No caminho de volta para casa, enquanto o sol nascia sobre a cidade, Rodrigo segurou minha mão forte. Isso me fez pensar sobre como a gente quase se perdeu. Não só como casal, mas como indivíduos. Você estava em um lugar tão escuro depois do término. Estava. E você foi quem me levou até lá. Eu sei.
e vou carregar essa culpa para sempre. Mas também sou grato que o experimento nos trouxe de volta, que tivemos essa chance de consertar as coisas. Nem todo mundo tem essa sorte. Pedro vai ficar bem, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. A gente vai se certificar disso. E fizemos. Nosso grupo de amigos se mobilizou, criando um sistema de apoio para Pedro. Visitas regulares, terapia em grupo, nunca deixando ele sozinho nos dias difíceis. E lentamente, muito lentamente, vimos nosso amigo começar a voltar para a vida. O experimento terminou oficialmente, mas nossa história estava longe de acabar. Setembro chegou trazendo mudanças e decisões importantes. Recebi meu pagamento de R$50 mil do experimento e imediatamente comecei o processo de abrir a confeitaria. O espaço que tinha encontrado precisava de reformas, mas eu podia vê-lo perfeitamente na minha mente, paredes em tons pastéis, vitrines elegantes exibindo bolos e tortas, o cheiro de assados frescos recebendo cada cliente. Rodrigo recebeu seu pagamento também, mas me surpreendeu com o que decidiu fazer. Quero investir na confeitaria, ele anunciou uma noite durante o jantar. Não como empréstimo, mas como investimento real. Como parceiro silencioso, se você aceitar. Rodrigo, não. Esse é seu dinheiro. Você ganhou isso. E quero usar para algo que importa. Para apoiar você. Por favor, deixe eu fazer isso. Foi difícil aceitar, meu primeiro instinto era recusar, manter tudo separado, não misturar finanças e relacionamento. Mas isso era o que parceria significava, não era? Apoio mútuo, investimento no sucesso um do outro. Ok. Mas com um contrato apropriado, tudo legal e transparente. Não esperaria menos de você. Enquanto a confeitaria tomava forma, nossa relação também evoluía. Decidimos manter apartamentos separados por enquanto, eu me mudei para um lugar pequeno perto da confeitaria, e ele alugou um apartamento a poucas quadras. Mas passávamos quase todas as noites juntos, alternando entre os dois lugares. É estranho ter dois espaços, comentei uma noite enquanto dormíamos no apartamento dele. Parece um desperdício. Mas é bom, não é? Ter nossos próprios lugares? Sem pressão? Era bom. Mas também era estranho. Porque cada vez que eu saía para ir para o meu apartamento, uma parte de mim queria apenas ficar. Queria a bagunça e a intimidade de viver junto de novo. Mas tinha medo de correr antes do tempo. A inauguração da confeitaria foi em outubro, e foi maior do que eu jamais sonhei. Amigos, família, até alguns dos outros participantes do experimento apareceram. Doutora Mariana veio com a equipe do documentário para capturar o momento, nosso final feliz para o episódio. Como você se sente? A diretora me perguntou enquanto eu olhava para a fila de clientes esperando para entrar. Aterrorizada. Emocionada. Grata. Tudo ao mesmo tempo. E sobre Rodrigo? Sobre a reconciliação? Ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos em que velhas inseguranças aparecem. Mas ele está aqui, todos os dias, me provando que dessa vez é diferente. E eu acredito nele. Escolho acreditar. Rodrigo estava trabalhando atrás do balcão, servindo café e bolos com um avental que eu tinha feito especialmente para ele com o escrito degustador oficial. Ele estava terrível com clientes, muito direto, sem o toque suave que a hospitalidade requeria, mas estava tentando, e isso significava tudo. O documentário foi ao ar em novembro. Segundas chances, a história de Laura e Rodrigo foi exibido em uma plataforma de streaming e rapidamente se tornou viral. Milhares de pessoas assistiram, comentaram, compartilharam. Minha caixa de mensagens explodiu com histórias de outras pessoas que tinham passado por traições, términos difíceis, reconciliações. Você me deu esperança, uma mulher escreveu. Meu marido me traiu há 6 meses e eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em ninguém. Mas ver vocês dois, me fez pensar que talvez seja possível. Outras mensagens eram críticas. Você é fraca por ter voltado com um traidor, alguém comentou. Ele vai fazer de novo. Homens como ele não mudam. As críticas doíam mais do que eu esperava. Porque tocavam nos meus medos mais profundos, e se eles estivessem certos? E se eu fosse realmente uma idiota e isso tudo explodisse na minha cara?
Rodrigo viu quando fiquei quieta, rolando os comentários com expressão fechada. O que foi? Mostrei a ele alguns dos comentários negativos. Ele leu em silêncio, a mandíbula apertada. Eles não nos conhecem. Não sabem da nossa história completa. Mas e se eles estiverem certos? E se você... Não vou, ele interrompeu firmemente, pegando meu rosto. Laura, olha para mim. Eu... Não... Vou... Te... Machucar... De... Novo. Quantas vezes eu preciso provar isso? Não sei. Talvez para sempre. Então vou provar para sempre. Todo dia, pelo resto da minha vida se você me deixar. Mas as dúvidas eram como veneno, infiltrando-se lentamente. Comecei a prestar mais atenção em pequenas coisas, uma demora para responder mensagens, uma reunião de trabalho que durou mais do que ele disse, uma colega de trabalho que comentou muito entusiasticamente em uma foto dele no Instagram. Você está investigando meu telefone de novo? Rodrigo perguntou uma noite, me pegando olhando para a tela dele que tinha deixado desbloqueada na mesa. Não. Eu só estava checando a hora. Laura. Ele suspirou, sentando ao meu lado. O que está acontecendo? A gente estava tão bem. É o documentário. Os comentários. As pessoas dizendo que sou idiota, que você vai me trair de novo, que isso tudo é questão de tempo. E você está acreditando neles? Não sei. Talvez? Às vezes? Lágrimas começaram a cair. Eu quero confiar em você. Juro que quero. Mas meu cérebro fica procurando sinais, esperando pela queda. Então vamos voltar para a terapia. Intensificar as sessões. Fazer o que for preciso. Porque eu não vou desistir de nós, Laura. Não de novo. Retomamos a terapia de casal com mais frequência. Doutora Mariana nos ajudou a entender que o trauma da traição não tinha cronograma de cura. Que seria um processo com avanços e retrocessos. Que o importante era continuarmos nos comunicando. Laura, você precisa dar voz aos seus medos quando eles aparecem, ela aconselhou. Não deixar eles crescerem no silêncio. E Rodrigo, você precisa continuar sendo paciente e transparente, mesmo quando isso parece excessivo. Dezembro chegou trazendo a temporada de festas e uma decisão importante. A confeitaria estava indo surpreendentemente bem, tão bem que eu precisava de ajuda. Considerava contratar alguém, mas Rodrigo sugeriu algo diferente. E se eu largasse meu emprego e trabalhasse na confeitaria com você? Tempo integral? A ideia me aterrorizou e emocionou em partes iguais. Você largaria sua carreira? Por mim? Não seria por você. Seria por nós. E sinceramente, eu odeio meu trabalho. Sempre odiei. Só continuava porque pagava bem e parecia a coisa responsável a fazer. Mas trabalhar na confeitaria, te ajudar a construir esse sonho, isso me faz feliz. Mais feliz do que me senti em anos. E se não der certo? Entre nós? Então a gente divide os lucros proporcionalmente ao investimento e segue em frente. Mas eu acredito que vai dar certo. Acredito em nós. Levei uma semana para decidir, pesando prós e contras, consultando amigos e família. Carolina foi direta, a questão não é se é arriscado. É se você quer viver com arrependimento de não ter tentado. No Natal, demos o anúncio para nossas famílias. Rodrigo estava se juntando oficialmente à confeitaria. A reação foi mista, sua mãe estava emocionada, meu pai estava cético, minha mãe estava preocupada. Mas era nossa decisão, nossa vida. Janeiro do novo ano trouxe mudanças emocionantes. Rodrigo deu seu aviso no trabalho e começou a trabalhar comigo na confeitaria. Foi uma curva de aprendizado íngreme, ele era terrível com decoração de bolos, queimava metade do que tentava assar, e tinha a paciência de uma criança com clientes difíceis. Mas ele era ótimo com finanças, marketing, e fazer tudo o que eu odiava fazer. Somos uma boa equipe, ele comentou uma noite depois de um dia particularmente caótico mas bem-sucedido. Somos, concordei, surpreendida por perceber que era verdade. Trabalhar juntos trouxe uma nova camada de intimidade.
Aprendemos a nos comunicar mais eficientemente, a ler os sinais não verbais um do outro, a apoiar nos momentos de estresse. E gradualmente, muito gradualmente, a paranoia começou a diminuir. Não desapareceu, provavelmente nunca desapareceria completamente, mas ficou mais gerenciável. Em março, um ano depois de nos mudarmos para aquele apartamento do experimento, Rodrigo me chamou para uma conversa séria. A gente tem 2 apartamentos que mal usa, certo? Cada um fica no do outro a maior parte do tempo. Estamos desperdiçando dinheiro em 2 aluguéis. Verdade. Então o que você acha de a gente procurar um lugar nosso? Juntos? Não tem que ser grande ou chique. Só nosso. Meu primeiro instinto foi pânico. Morar juntos de novo? Já? Mas então parei para realmente pensar. Já passávamos todas as noites juntos. Já trabalhávamos juntos. Já estávamos construindo uma vida juntos. O que mais estávamos esperando? Tem uma condição, eu disse. Qual? Quartos separados. Pelo menos no começo. Um espaço meu caso eu precise. Feito. Qualquer coisa que te faça sentir segura. Encontramos um apartamento perfeito em abril, 2 quartos, um banheiro e meio, sacada com vista para a cidade. Não era enorme, mas era nosso. Mudamos juntos com a ajuda de amigos, cada caixa sendo desempacotada cuidadosamente, cada decisão de decoração sendo discutida. Onde quer colocar isso? Rodrigo perguntou, segurando a foto emoldurada de nós do nosso primeiro ano juntos, antes de tudo dar errado. Olhei para a foto, 2 jovens apaixonados sem ideia das tempestades que viriam. Na sala. Para lembrar de onde viemos. E de quanto crescemos. O verão chegou trazendo calor intenso e uma sensação de completude que eu não sentia há muito tempo. A confeitaria estava prosperando, tínhamos acabado de ganhar um prêmio local de a melhor confeitaria nova e as encomendas não paravam. Rodrigo e eu tínhamos encontrado nosso ritmo, tanto no trabalho quanto em casa. Mas Júlio trouxe um teste que eu não esperava. Uma mulher entrou na confeitaria uma tarde, e algo nela me pareceu familiar. Foi só quando Rodrigo saiu da cozinha e ficou pálido que eu entendi, era Marina. A outra mulher. O silêncio foi ensurdecedor. Marina olhou entre nós 2, claramente sem saber que trabalhávamos juntos, que estávamos juntos de novo. Rodrigo. Laura. Eu não sabia. O que você quer? Minha voz saiu mais fria do que gelo. Eu estava passando pelo bairro e vi o nome da confeitaria. Não fazia ideia que era sua, Laura. Eu só. Ela suspirou. Eu queria pedir desculpas. Para os 2. Pelo que fiz. Não tenho desculpa. Eu sabia que ele estava em um relacionamento e mesmo assim? Mesmo assim você não se importou, completei. Mesmo assim você ajudou ele a destruir 4 anos da minha vida. Eu sei. E vivo com essa culpa todo dia. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que eu sinto muito. De verdade. Rodrigo finalmente falou, sua voz tensa. Marina, você precisa ir. Ela sentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Vocês voltaram. Isso é, eu fico feliz. De verdade. Vocês merecem. E então ela saiu, a sineta da porta tocando sua saída. Ficamos parados em silêncio chocado. Eu estava tremendo, anos de raiva e dor borbulhando à superfície. Rodrigo tentou me tocar, mas me afastei. Laura. Não. Eu só preciso de 1 minuto. Fui para o depósito e deixei as lágrimas caírem. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva por ela ter aparecido, por ter invadido nosso espaço seguro, por ter trazido tudo de volta. Quando finalmente voltei, Rodrigo estava terminando de atender os últimos clientes do dia. Fechamos mais cedo hoje, ele disse, virando a placa para fechado. A gente precisa conversar sobre isso. Não tem nada para conversar. Ela veio, ela se desculpou, ela foi embora. Laura, você está claramente chateada. E com razão. Ver ela de novo, eu nem imaginei como seria difícil para você.
Para mim? E para você? Como você se sentiu vendo ela de novo? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Nada. Honestamente, Laura, eu olhei para ela e não senti nada além de constrangimento. Constrangimento por quem eu fui, pelas escolhas que fiz. Ela não significa nada para mim. Nunca significou realmente. Mas significou o suficiente para você me trair. Sim. E isso me assombra todo dia. Mas se tem algo bom que saiu dessa bagunça toda, é que me fez perceber o que eu realmente quero. Quem eu realmente quero. E é você. Sempre foi você. As palavras eram bonitas, mas a dor era real e eu preciso de espaço essa noite. Vou dormir no meu quarto. Ok. Qualquer coisa que você precisar. Passei a noite olhando para o teto, processando. Ver Marina tinha sido como arrancar uma casca de uma ferida que estava cicatrizando. Mas enquanto estava deitada ali, percebi algo. Doeu, sim. Mas não destruiu. Não me mandou de volta para aquele lugar escuro de um ano atrás. Porque eu era mais forte agora. Porque nós éramos mais fortes. Na manhã seguinte, encontrei Rodrigo fazendo café, com olheiras profundas. Você não dormiu, observei. Nem você, pelo jeito. Nos sentamos com nossos cafés, o silêncio mais pensativo do que hostil. Eu fiquei a noite inteira pensando, comecei. Sobre ver ela de novo, sobre como me senti. E percebi algo, eu não quero mais deixar ela ou o passado ter poder sobre nós. Ela se desculpou. Não tenho que aceitar, não tenho que perdoar. Mas tenho que deixar isso ir. Porque segurar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Laura. Deixa eu terminar. Você errou. Terrivelmente. E levou mais de um ano, terapia intensiva, e um experimento maluco para chegarmos aqui. Mas estamos aqui. E eu não quero desperdiçar mais tempo olhando para trás. Quero olhar para frente. Para o nosso futuro. Vi lágrimas enchendo seus olhos. Eu também. Mais do que qualquer coisa. Então vamos fazer isso. De verdade. Sem mais guardar as dores, sem mais quartos separados, sem mais pé atrás. Ou estamos juntos de verdade ou não estamos. Estamos juntos, ele disse sem hesitação. De verdade. Para sempre, se você me deixar. Naquela noite, pela primeira vez no nosso novo apartamento, dormi no quarto dele. Nosso quarto. E pela primeira vez em mais de um ano, dormi sem pesadelos, sem paranoia, apenas paz. Agosto marcou oficialmente 2 anos desde aquele primeiro dia terrível no apartamento do experimento. Fizemos um jantar especial para comemorar, não comemorando a traição ou a dor, mas comemorando ter sobrevivido a ela. Ter escolhido lutar por nós mesmos e um pelo outro. Lembra quando você me viu naquele primeiro dia? Rodrigo perguntou enquanto brindávamos. A sua cara foi impagável. Eu queria morrer. Ou te matar. Ainda não decidi qual. Rimos, conseguindo finalmente ver algum humor naqueles dias escuros. E agora, ele perguntou. Se você pudesse voltar e mudar algo, mudaria? Pensei cuidadosamente. A traição? Sim, em um segundo. A dor que causou? Absolutamente. Mas o crescimento que veio depois? A forma como nos obrigou a realmente nos conhecer, a construir algo mais forte? Não. Não mudaria isso. Eu mudaria tudo, ele disse honestamente. Nunca te machucaria em primeiro lugar. Mas também sou grato pelo que construímos a partir das cinzas. É mais real, mais honesto do que antes. Em setembro, recebemos notícias sobre o documentário, tinha sido indicado para um prêmio de mídia social sobre narrativas de impacto. Nossa história, nossa bagunça vulnerável e dolorosa, estava tocando pessoas ao redor do mundo. Recebíamos mensagens diárias de pessoas compartilhando suas próprias histórias de traição, perdão, reconstrução. A gente fez algo bom, eu disse a Rodrigo enquanto líamos algumas mensagens particularmente tocantes. Nossa dor virou propósito. Como tudo deveria ser. Outubro trouxe o 2º aniversário da confeitaria e uma surpresa que eu não esperava.
Rodrigo fechou a loja mais cedo um dia, dizendo que tinha algo especial planejado. Quando cheguei em casa, o apartamento estava cheio de velas, fotos de nós, antigas e novas, espalhadas por toda parte, e ele estava nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto. O que é isso tudo? Laura, ele começou, e então ficou de joelhos, tirando uma pequena caixa do bolso. Quando nos conhecemos 6 anos atrás, eu sabia. Sabia que você era especial, que você era diferente. E então eu estraguei tudo, quebrei nós dois de formas que eu nunca imaginei ser possível. Mas de alguma forma, por algum milagre que eu não mereço, o universo nos deu uma segunda chance. E desta vez, eu vou fazer certo. Lágrimas já estavam caindo pelo meu rosto. Você me tornou um homem melhor. Me ensinou sobre perdão, sobre força, sobre o tipo de amor que vale a pena lutar. E eu quero lutar por você, com você, pelo resto da minha vida. Laura, você aceita se casar comigo? De novo, pela primeira vez, do jeito certo? Tinha 1 milhão de razões para dizer não. Razões práticas, medos legítimos, cicatrizes que ainda eram sensíveis ao toque. Mas tinha mais razões para dizer sim. Porque amor não é perfeito. Porque pessoas erram e crescem. Porque segundas chances às vezes são ainda melhores do que primeiras. Sim, eu disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. O anel deslizou no meu dedo, não novo, mas o mesmo que ele tinha dado na primeira vez, que eu tinha devolvido na raiva e dor daquele dia terrível há 2 anos. Você guardou? Nunca consegui me livrar dele. Sempre esperei que um dia eu pudesse devolvê-lo para onde pertence. Nos abraçamos forte, 2 anos de jornada culminando naquele momento. Não era um final feliz perfeito de conto de fadas. Era melhor, era real, conquistado, construído sobre fundações de dor transformada em crescimento. Então, Rodrigo disse depois que nos separamos, secando minhas lágrimas. A gente se casa quando? Logo respondi sem hesitação. Não quero esperar mais. Já desperdiçamos tempo demais. E assim, em dezembro, em uma cerimônia pequena com apenas família próxima e amigos, nos casamos. Não no local elegante que tínhamos planejado na primeira vez, mas na confeitaria, cercados pelo sonho que construímos juntos. Pedro foi o padrinho, recuperado e forte, um lembrete de que pessoas podem sobreviver seus momentos mais escuros. Carolina foi minha madrinha, chorando mais do que eu durante os votos. Nossos votos foram honestos, sem esconder as cicatrizes que carregávamos. Eu prometo nunca esquecer a dor que causei, Rodrigo disse, sua voz embargada. Prometo carregar essa responsabilidade com honra, e deixar ela me tornar melhor todo dia. Prometo transparência, honestidade, e lutar por nós mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Eu prometo perdão contínuo, eu respondi. Não esquecimento, mas escolher amor sobre ressentimento. Prometo comunicação, mesmo quando for assustador. Prometo acreditar em nós, em nossa capacidade de crescer e mudar. E prometo nunca parar de fazer bolos incríveis. Risadas ecoaram pela confeitaria. Trocamos alianças, nos beijamos como marido e mulher, e desta vez, era para sempre de verdade. O documentário sobre nossa história terminou com cenas do nosso casamento, com uma mensagem final: o amor não é perfeito. Pessoas não são perfeitas. Mas escolha, esforço e perdão podem criar algo mais forte do que perfeição, podem criar algo real. E quando as luzes se apagaram na confeitaria aquela noite, quando Rodrigo e eu ficamos sozinhos entre confetes e decorações, olhamos um para o outro e soubemos, tínhamos feito isso. Tínhamos pegado a pior coisa que já nos aconteceu e transformado em algo lindo. Não apesar da dor, mas por causa dela. Então, Senhora Silva, Rodrigo sorriu, usando meu novo nome. Pronta para o resto de nossas vidas? Mais do que pronta, respondi, entrelaçando meus dedos nos dele. Vamos fazer valer a pena. E fizemos. Deus, como fizemos. Fim. Se essa história tocou você, deixe aqui nos comentários qual parte mais te emocionou. E se você passou por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Segundas chances são possíveis. Amor é possível. Mesmo depois da maior dor. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história.